Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando de termos importantes aí da informática. Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o termo Data Breach. E o que significa isso? Bem, já vou dizendo que Data Breach tem tudo a ver com segurança da informação. É, na verdade, pessoal, uma violação de dados pessoais. Então, o termo data, claro, de dados, então quando a gente fala que houve uma violação de dados pessoais de um ou mais usuários num sistema, ali ocorreu um data breach. Primeiro nós temos que pensar nisso, violação de dados, certo? Seguindo adiante, é então uma violação de segurança que pode ser provocada de modo acidental, certo? Então pode ser uma violação de dados pessoais de modo acidental ou pode ser de modo ilícito, que é muito pior, né? E o que ela pode causar? A destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou acesso não autorizado a dados pessoais que foram transmitidos, conservados em unidades de armazenamento, né? Ainda sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento. Então, havendo algum tipo de violação de dados pessoais, seja no momento da transmissão, no momento do armazenamento ou no tratamento dos dados, isso é o que nós chamamos de data breach, certo? É quando então esses dados sensíveis, dados pessoais do usuário, né, são roubados ou são vazados de um sistema de computador. Esses dados eles podem incluir muitas informações pessoais, como por exemplo nome, endereço, número de telefone, e-mail, senhas, dados financeiros, números de cartão de crédito, entre tantas outras informações pessoais que podem ter a sua violação de dados, daí o termo, como eu indiquei para vocês, data breach, né? Existem vários tipos de data breach, vamos falar sobre eles, três principais. Data breach, que é a violação de dados pessoais por acesso não autorizado, o data breach, que é a violação de dados pessoais por violação de senha, e o data breach por vazamento de dados, que é a violação de dados pessoais por vazamento de dados. Então nós podemos ter três tipos principais de data breach, repetindo, acesso não autorizado, violação de senha ou vazamento de dados. Vamos falar de cada um deles, né? Quando é que é a ideia do data breach, violação de dados pessoais aí por acesso não autorizado? Ocorre quando alguém obtém acesso não autorizado a um sistema computacional. Isso pode acontecer, por exemplo, por meio de alguma falha de segurança, alguma vulnerabilidade num sistema, ou ainda por algum tipo de ataque cibernético, ou ainda uma negligência humana. Mas aqui, principalmente, eu diria, por ataques cibernéticos elaborados e efetivados por hackers e crackers. Aí é o data breach, violação de dados pessoais, por acesso não autorizado. Já o data breach por violação de senha ocorre quando as senhas de um sistema computacional são comprometidas. Quer dizer, se descobriu a senha daquele sistema computacional e aí houve a violação de dados pessoais. Isso pode acontecer principalmente por ataques conhecidos como força bruta, phishing ou engenharia social. O que é o ataque de força bruta? O ataque por força bruta ou brute force é aquele que usa métodos de tentativa e erro para tentar descobrir uma senha de um sistema ou de um determinado usuário. Já o phishing é um site ou e-mail falso, muito parecido com o verdadeiro, que tenta obter informações de identificação pessoal do usuário. De forma fraudulenta, é claro. Engenharia social é estudar o comportamento humano para abusar justamente das pessoas, da confiança das pessoas, para que elas forneçam os seus dados pessoais. Então, violação de senha, normalmente ocorre o data breach quando nós temos um ataque por força bruta, um phishing agindo ou técnicas de engenharia social, sempre com a ideia aí de descobrir a senha para fazer a violação dos dados pessoais. E no caso do data breach por vazamento de dados, ocorre quando os dados sensíveis são perdidos de alguma maneira, o que não deveriam, mas de alguma maneira houve um vazamento de dados, ou são expostos acidentalmente. Isso pode ocorrer por meio de um erro humano naquele sistema que acabou causando isso, ou ainda uma falha no hardware que deveria armazenar aqueles dados, ou no próprio software que deveria, de repente, garantir a segurança daqueles dados, e aí por alguma falha
humana, de hardware ou software, houve vazamento de dados e aí houve a violação dos dados pessoais. Isso também nós chamamos de data breach, só que aí no caso data breach por vazamento de dados. Percebe que interessante? Vocês viram, pessoal, que em qualquer situação, data breach está sempre vinculado à ideia de violação de dados pessoais. Então é isso que nós temos que ter em mente. Se vocês enfrentarem alguma prova que peça sobre data breach, imagina imediatamente na cabeça de vocês a ideia de violação de dados pessoais. Se vocês tiverem em mente isso, essa palavra-chave, violação de dados pessoais, vocês podem entender o contexto da questão e conseguir responder tranquilamente esse tipo de questão, não tenha dúvida aí. Valeu, pessoal? Então, importante falarmos aí sobre data breach. Era isso, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!